Bom, irmãos, antes de nós entrarmos aqui na apostila, vamos fazer uma recapitulação rapidinha. Nós começamos a estudar a teologia do sábado, entendemos que ela começa no descanso de Deus, que na verdade não era um descanso físico, era uma interrupção na obra criadora. Ali nós entendemos que Deus, ao santificar o sábado, ele começa a consagrar, separar um tempo consagrado, um tempo diferente para se relacionar com ele. Nós aprendemos que em Adão não existe nenhum mandamento dado a Adão para guardar o sábado. Depois nós passamos para o período dos patriarcas, que tem um destaque de vários personagens importantes que a gente vai estudando, e percebe também que não houve nenhum mandamento explícito para que eles guardassem o sábado. Aí nós chegamos na saída do povo do Egito. Quando o povo sai do Egito e começa a caminhar no deserto, ali o Senhor, antes de instituir o sábado como lei de Moisés, lei sinaítica, nós até falamos, o Senhor já começa a trabalhar a questão de um mandamento, porque quando começa a mandar os maná do céu, eles são orientados a não pegar o maná no sábado, embora ali já não existisse ainda um mandamento legal, já existia ali um princípio já de mandamento da parte de Deus com relação ao sábado. Quando chega no Êxodo, o sábado é instituído como ele entra no pacto de Deus com Israel, e no pacto de Deus com Israel ele entra como sinal da aliança de Deus com Israel. Ali o sábado tem uma ligação com a criação de Deus e também com a libertação do povo de Israel. E hoje nós chegamos na parte que é a parte dos profetas. Então Israel recebe o sábado como legislação legal, eles são obrigados a guardar o sábado, que está incluído nos 10 mandamentos. Falamos também que os 10 mandamentos, os mandamentos de Deus não são apenas os 10 mandamentos, mas que os 10 mandamentos como se fosse a coluna dorsal de todos os outros mandamentos, que são desdobramentos daqueles 10 mandamentos. Então, falamos da questão do pacto, ou do contrato, do contrato mesmo, como é que funcionava, Nós até comentamos isso, que você tem na primeira parte do contrato, você tem as cláusulas principais, e depois as cláusulas que vão sendo explicando aqueles itens que estão no contrato. E assim também funciona a lei de Deus. Você tem os 10 mandamentos como se fosse a apresentação da primeira parte, depois você tem os desdobramentos, ou seja, as cláusulas desses mandamentos que vão somando até chegar nas 613 leis dada ao povo de Israel. As 613 leis dadas ao povo de Israel vai incluir lei de todos os sentidos, leis que são civis, leis dietéticas, o que se pode e o que não pode comer. Todas essas coisas entravam no contexto da lei dada ao povo judeu. Aí nós chegamos agora onde nós vamos entrar, que é os profetas e o sábado, Então nós vamos aí pegar a nossa apostila para a gente começar já a entender essa questão. A fidelidade pactual, juízo nacional, hipocrisia religiosa. Então tá aí parte 4, irmãos? O que é o assunto que vai envolver aqui o sábado e os profetas?
a fidelidade do pacto. Pastor, peraí que eu estou bem perdido. Não achei não. Achou não? Parte 4, parte 5, parte 5. Não tem parte aqui não, tem os títulos. Os profetas e o sábado. Tem sim. 2. Está em azul, está em azul. Está em azul. Profeta no sábado? Os profetas e o sábado. Não achei não. Depois, debaixo do título, está em azul, parte 5. Achei. Achou? Então, o que nós temos aí em destaque? O assunto que vai ser tratado dentro desse contexto do sábado dos profetas, fidelidade do pacto, juízo nacional, ou seja, por que juízo nacional? Porque o assunto está envolvendo a nação de Israel, né? Então, o juízo de Deus, eles ainda estão dentro do pacto de Deus com a nação de Israel. Esse pacto envolve a guarda do sábado e a desobediência não somente ao sábado. Nós vamos perceber aqui que a desobediência deles, o sábado ele está incluído ali como que em destaque, mas por trás da desobediência ao sábado existem outros fatores que envolvem essa desobediência, e isso traz um juízo de Deus sobre a nação de Israel. E aí esses profetas vão trabalhar a hipocrisia religiosa também, a hipocrisia religiosa que vai destacar. Então, o que nós temos aí, depois do Sinai, o sábado permanece relevante ao longo da história de Israel. Quando chegamos aos profetas, porém, algo importante precisa ser percebido. Eles normalmente tratam o sábado no contexto da crise da aliança mosaica. O que está querendo dizer aqui? Eles vão tratar o sábado no contexto da crise da aliança mosaica, ou seja, eles estão desobedecendo outros fatores que envolvem a aliança mosaica. Não somente a desobediência do sábado não envolve simplesmente assim, eles não guardaram o dia do sábado. Não, tem muito mais coisas envolvendo essa desobediência do sábado. Em outras palavras, o sábado aparece ligado à fidelidade ou infidelidade de Israel com o povo pactuado, e não como um teste universal, aplicando indistintamente a todas as nações. Mais uma vez, nós temos aqui o sábado apresentado e tratado exclusivamente com o povo de Deus da antiga aliança, o povo de Israel, não sendo cobrado a guarda de sábado de outras nações que não estavam ligadas ao pacto de Deus com seu povo. Então não seria algo universal. Pastor, Sim. pode repetir esse último parágrafo? O último parágrafo? Esse último negócio aí. Em outras palavras, isso? Em outras palavras, o sábado aparece ligado à fidelidade ou infidelidade de Israel como povo pactuado, e não como um teste universal aplicando indistintamente a todas as nações. O que quer dizer isso? Deus está tratando exclusivamente com a nação de Israel, que está envolvida no pacto dele com o que seria o pacto sinaítico, ou aliança de Deus com seu povo ali no Sinai. Ele não está tratando o sábado com as nações, está tratando o sábado com o seu povo pactuado. Então não é algo assim universal que aparece nos profetas. Os profetas não estão tratando a questão no ponto de vista de universalidade. Eles estão centrados no pacto que a nação fez com Deus em Moisés. A desobediência desse sábado inclui também outros fatores que estão incluídos nesse pacto de Moisés ou do Sinai, de Deus no Sinai com seu povo. Deu para entender agora? Deu? Então vamos lá.
Eu não entendi, você podia confirmar. Tá. Contexto profético. Os profetas falam em épocas marcadas por, olha que coisa interessante, qual era o contexto desses profetas? Idolatria nacional, a nação de Israel se desvia do propósito de Deus e envolve com idolatria de outras nações. Então, a nação de Israel, nesse contexto que os profetas são levantados, Israel está envolvido com idolatria. Israel está praticando injustiça social. Injustiça social. E a injustiça social entra até a desobediência ao sábado, porque eles exploram as pessoas desse dia, né? Corrupção religiosa, alianças políticas ímpias, opressão dos pobres, formalismo cultural, ou seja, a preocupação com a parte formal do culto, mas desprezam a essência. Então, nesses contextos também, os profetas estão dentro desse contexto. Muitas vezes a religião se tornou apenas algo formal, mas a essência da religião não estava sendo vivida. Isso é muito importante, porque mostra para nós que muitas vezes esse tipo de comportamento ele também pode ser percebido no nosso contexto, na nossa geração, contexto religioso, onde para muitos a religião se torna algo simplesmente formal, o cumprimento de um calendário formal. Você vai na igreja, reúne, cultua, desencargo de consciência, essa era a palavra que eu estava procurando aqui. Mas a essência da religião, ela é muitas vezes negligenciada. Então, esse contexto que os profetas se encontram, ameaça de juízo, ou seja, eles vão agora ameaçar, mandar profecias, ameaçando de juízo de Deus caso o povo de Israel não se arrependesse e reconciliasse com Deus, lembrasse da sua responsabilidade, lembrasse do pacto. Então você tem ali a ameaça de juízo, que os profetas vão estar dentro desse contexto. Dentro desse cenário, o sábado torna-se um dos sinais visíveis, preste atenção que isso é muito importante, o sábado torna um dos sinais visíveis de obediência ou rebelião contra a aliança. Ou seja, um dos sinais visíveis de rebelião e obediência nesse contexto era o sábado, né? Muitas vezes é porque quando você olhava assim, não está obedecendo o sábado, está desobedecendo o sábado, ia se analisar o que estava por trás dessa desobediência. Tinha muito mais coisas que estava por trás disso. Então, visivelmente, quando você olhava assim, desobedeceu o sábado, podia olhar que a coisa estava muito pior do que simplesmente não guardar um dia determinado por Deus. Então, o sinal visível de obediência, fidelidade e desobediência era o sábado, nesse contexto. Não é apenas um debate sobre calendário, é sintoma espiritual. O profeta Isaías, ele vai falar sobre o verdadeiro deleite em Deus. Isaías chama o povo a honrar o sábado, não como um ritual vazio, mas como expressão de prazer no Senhor. Ou seja, o sábado deveria ser visto não apenas como um ritual vazio. Guardou o dia simplesmente por formalidade. Não, mas deveria ser algo
que expressasse um deleite ao Senhor. O foco do profeta não é um mero repouso mecânico. Então Isaías quer mostrar que o que importa para Deus não é apenas você, eu não trabalho no sábado, fazia parte da aliança, mas a preocupação do Senhor não era apenas isso. Isaías vai trazer essa reflexão para o povo, que o foco de Deus é o coração alinhado com Deus. Tem um judeu lá que eles celebram o sábado, eles passam o dia celebrando, não sei o que, sábado. Judeu celebra até hoje guarda sábado. Então, o coração alinhado com Deus, e não meramente o descanso de um dia. Isso não significa que eles não deveriam descansar nesse dia. Eles tinham que descansar nesse dia, mas não apenas de forma formal, não apenas um formalismo, mas de uma celebração de um coração alinhado com Deus. Então, isso que Isaías vai falar. Isso mostra que, mesmo dentro da antiga aliança, guardar externamente, sem transformação interior, nunca foi suficiente. Então a gente percebe pela própria fala de Isaías que guardar fisicamente, exteriormente, nunca foi suficiente como obediência a Deus. Precisava-se ter algo além daquilo que era um mero descanso físico. A crítica profética antecipa um princípio permanente. Religiosidade externa sem comunhão real com Deus é o quê? Insuficiente. Então, o que Isaías está trazendo aqui é um ensino maravilhoso. O que ele está ensinando aqui? Religiosidade externa sem comunhão real com Deus é insuficiente. Esse princípio permanece até hoje. A religiosidade externa para Deus não é o que importa para Ele, não é suficiente. Pode até, nessa religiosidade externa, você pode até falar que guarda o sábado, mas se for algo externo, né? Nós somos obedientes, nós guardamos o sábado, vocês não guardam. Mas peraí, mas se essa guarda do sábado não tiver envolvida essa comunhão plena com Deus, né? Aí nós temos Jeremias. Jeremias vai profetizar o destino de Jerusalém como consequência da desobediência, da quebra da aliança. Ele vai falar sobre essa questão. Jeremias conecta a guarda do sábado ao destino da cidade santa. Jerusalém é o centro político e religioso da nação pactuada, ia sofrer consequências por desprezar os mandamentos do pacto, inclusive a quantidade de anos que a nação de Israel ficou subjugada em Babilônia, que seria 70 anos, está relacionado exatamente com a quantidade de anos sabáticos negligenciados pela nação de Israel. Então, juízo de Deus sobre a nação. E isso vai fazer, mais na frente nós vamos falar sobre isso vai fazer o quê? Que o povo, depois do cativeiro, já consciente da consequência da desobediência do sábado, o que fez com a nação, vão criar cercas em volta da guarda do sábado, aumentando mandamentos ou que não estão dentro dos mandamentos do sábado. Eles vão criar mais mandamentos, mais observações, como se fosse uma espécie de uma cerca para que evitasse que o povo de fato voltasse a quebrar o pacto do sábado.
E isso vai cair aonde nós vamos ver lá na frente, que é a ideia dos fariseus com relação a isso. Aí eles começam agora o sábado começa a pesar sobre o povo como um jugo pesado de mandamentos de homem, que o Senhor vai confrontar os religiosos e fala assim: vocês invalidam os mandamentos de Deus por causa da tradição. Então eles começam agora a guardar tradições e colocar um peso no sábado que não era o propósito inicial da guarda do sábado. Então aqui a gente já percebe o porquê que eles fazem isso lá na frente. A intenção deles a princípio era boa, era impedir que o povo novamente cometesse o mesmo erro de quebrar o sábado e vir uma consequência terrível semelhante àquela que eles já viveram no cativeiro babilônico. Mais uma vez o cenário é nacional, histórico e convenantal, ou seja, mais uma vez o cenário aqui envolve a nação de Israel e não as outras nações. O texto não discute a igreja gentílica futura, discute Judá sob aliança mosaica, ou seja, usar esse texto do Velho Testamento, dos profetas, para tentar trazer e aplicar na igreja gentílica não é correto, porque eles estão dentro de um contexto profetizando para uma nação pactuada, e nesse sentido aqui, pegar isso, trazer, transportar para a igreja, falar assim: olha, a igreja é obrigada porque os profetas falaram, é uma leitura equivocada do texto, porque não está respeitando o contexto bíblico em que isso foi escrito. Ezequiel, o sinal profanado. Ezequiel retoma a linguagem semelhante à do Êxodo 31, lembrando que Deus deu os sábados como sinal entre ele e Israel. E é interessante aqui, irmãos, quando Ezequiel fala que Deus deu os sábados, ele não está simplesmente falando dos sábados semanais, onde você deveria guardar a cada semana um dia para descanso. No contexto de Ezequiel inclui também tudo o que está relacionado com o sábado, o ano sabático, o jubileu, todas essas questões que envolvem o sábado. Ezequiel está tratando nesse contexto dele. Então é mais amplo o contexto de Ezequiel do que simplesmente tratar do dia do sábado semanal. Ele está tratando de algo que envolve algo mais amplo. Mas o povo profanou esse sinal. Isso confirma que o sábado funcionava como uma marca identitária da relação pactual. Sua violação revela problema mais profundo, que é o quê? Rebelião do coração. A profanação do sábado revelava algo muito, muito mais profundo, que era a rebelião do coração. O pecado não era só trabalhar no dia errado. Esse é o erro moderno recorrente. Pensar que o pecado era só trabalhar no dia errado. Quando os profetas denunciam a profanação do sábado, raramente o ponto central é simples cronologia. Raramente o ponto central vai ser simplesmente o dia, a cronologia do dia. O problema é mais amplo, inclui o quê? O desprezo ao Senhor, exploração econômica. Não vamos descansar no sábado, vamos trabalhar no sábado, e com isso nós vamos explorar mais os trabalhadores no sábado. Então envolvia também a exploração econômica. Envolvia culto hipócrita, arrogância espiritual, quebra geral de aliança. O sábado tornava visível uma doença maior. Então o sábado tornava visível uma doença muito maior que já estava instaurada na nação de Israel.
Quando você pegava a nação desobedecendo o sábado, você ia olhar lá e falava assim, gente, o negócio está muito mais sério do que simplesmente não trabalhar no dia. A coisa era muito mais profunda. O sábado mosaico, mesmo que alguém entenda o sábado mosaico como não obrigatório na nova aliança, os princípios morais por trás da crítica profética continuam vivos. Aí a gente tem que entender como que a gente faz essa leitura dos profetas e da indignação dos profetas com relação à nação de Israel, e como é que a gente aplica isso na nossa vida como igreja hoje. Ainda que a gente entenda que não é necessário guardar o sábado, os princípios que levaram a nação de Israel à quebra da aliança e à desobediência, esses princípios, eles são importantes para nós hoje. Nós já falamos alguns, né? Você não deixar com que o seu culto seja apenas uma formalidade, né? Seja algo simplesmente exterior, aparente. Não deixar com que haja uma hipocrisia religiosa dominando o seu coração hoje. Não deixar com que surja soberba religiosa, porque os profetas denunciaram a soberba religiosa também. Se achavam melhores porque eles tinham a revelação na época, a lei de Deus, então eles eram os melhores. Então hoje a gente tem que pensar que a soberba religiosa também é algo que a gente tem que cuidar para não entrar e a gente achar assim, olha, nós somos uma comunidade melhor do que as outras, tá? Se a gente não tiver cuidado, soberba toma conta do coração. Por que as igrejas sectárias, onde elas pecam? Elas pecam muito na questão da soberba. Porque as igrejas sectárias sempre vão olhar para as outras como inferiores. O que é uma igreja sectária? Geralmente são igrejas que se separam das demais e geralmente entendem-se que elas estão num patamar mais elevado, não tem convívio com as outras. Porque as outras são sempre inferiores. As outras são sempre. A grande maioria das igrejas maiores que tem, sem citar nomes, elas são assim. Não necessariamente. A grande maioria. Não. Batista não é. Não. Luterana não é. Não. As igrejas sectárias geralmente elas, por exemplo, elas, se tiver qualquer tipo de programas que envolvem as igrejas, elas não vão participar. Não tem igreja cristã no Brasil. Se a pessoa pecar, ele não tem perdão. Não tem perdão da igreja, né? Até isso. Geralmente as igrejas sectárias, eles proíbem os membros de até visitar outras denominações, geralmente. Pode até acontecer de ir, mas eles não... Foi citado nomes aqui que já me passaram essa impressão de que eles são superiores. Nomes que foram citados aqui, igrejas conhecidas aí. Eu entendi o que o Josimar falou. Nós vimos isso ontem naquele vídeo que eu estava te mostrando lá. Mesmo que ela conviva, tá. ela se sente num patamar diferenciado. A gente entende nas entrelinhas, nas mensagens, no que nós temos, mesmo convivendo com os outros irmãos. Não é isso? Isso pode acontecer, esse tipo de comportamento pode acontecer em qualquer lugar. Alguns sim, mas É individual. A igreja. É individual. É uma pessoa ou outra que frequenta aquela religião ali Que entra por esse caminho. Mas a religião proíbe isso. Agora, existe igreja que são realmente, elas são exclusivistas. Então, esse tipo de comportamento revela uma soberba. essa proibição geralmente é revelada, porque, por exemplo, você fala assim, eu tenho um culto de casamento na outra igreja. Mas eu vou perder o meu culto. Não vale a pena perder um culto aqui para a gente ir lá no casamento.
é uma coisa mais veladinha, mais um exemplo, mais para frente nós vamos até trabalhar essas questões no seminário nosso aí, sobre igrejas sectárias, nós vamos trabalhar no seminário mais para frente sobre essas questões aí. Mas quer ver um exemplo de igrejas sectárias? Geralmente as igrejas sectárias, elas têm uma ideia de que elas têm um papel diferenciado na geração. Geralmente elas assim, nós recebemos uma mensagem que não foi dada a outra, foi dada para nós, para essa geração. Então elas são como se fosse o porta-voz, o oráculo de Deus para a geração. Isso acontece em alguns segmentos. Principalmente esses que guardam os casos. Esses aí, por exemplo, eles são chamados de o remanescente. Remanescente fiel. Remanescente fiel. Aí você vai, uns é o remanescente fiel, outros é a igreja fiel. Entendeu? Outros é a graça. Aqui é a graça. Saiu daqui, saiu da graça. Ou aqui é o corpo, saiu daqui, saiu do corpo. Então esse tipo de comportamento revela uma característica de soberba religiosa e Deus não se agrada. Já entendi que só tem salvação. Depois que entra na memória, na cabeça da pessoa. Sem querer a gente acha dessa forma, porque a cabeça da gente vai sendo trabalhada dessa forma e não percebe. Isso mesmo, é por isso que a gente tem que trabalhar, vigiar nossa conduta, para a gente não cair naquela ideia daqueles dois que foram orar lá, né? O fariseu e o publicano. O fariseu religioso soberbo, a oração dele, nossa, ele até olhava para o outro assim, Deixa eles mudar. Palavras bonitas. sou muito melhor do que esse aí. Só que Deus não ouviu a oração daquele fariseu soberbo, mas do publicano que se humilhou, reconhecendo o seu estado, seu pecado, a oração dele foi ouvida. Então a gente precisa ter cuidado com essas coisas. Vamos continuar aqui. Deus merece prioridade. Esse é um princípio que deve seguir. Foi ensinado pelos profetas, foi cobrado da nação judaica e também é um princípio que a igreja precisa carregar. Deus merece prioridade. Tá? E essa prioridade era revelada até no dia que eles guardavam o sábado, porque, quando eles desobedeciam e não guardavam o sábado, os outros interesses tomavam o lugar da prioridade de Deus, tinha outros interesses. E aí a guarda do sábado revelava algo que tinha no coração, né? Deus é meu privilégio. Deus ocupa o primeiro lugar. Eu tenho outras coisas, tenho outros interesses, mas hoje é o dia que eu reservei para dedicar a Deus. Então, a ideia, o princípio, ele é válido, né? Trabalho não deve virar ídolo. Era outro princípio que a guarda do sábado ensinava, né? Trabalho não deve virar ídolo. Tem gente que trabalho é o senhor dele. Quando o trabalho se torna o senhor da vida da pessoa, ele já não consegue fazer mais nada a não ser trabalhar. Tem gente que não tira umas férias. Não é porque não pode, não. É porque já se tornou escravo do trabalho. O trabalho virou o senhor da vida dele. Lucro sem justiça corrompe. Lucro sem justiça corrompe. A exploração, né? O
Culto externo sem santidade é vazio. Sinais religiosos sem coração não agradam a Deus. Esses temas permanecem profundamente atuais. Erro comuns nos debates contemporâneos. Alguns citam Isaías, Jeremias ou Ezequiel como se esses textos estivessem corrigindo diretamente a igreja neotestamentária sobre a observância semanal. Alguns vão, nos debates contemporâneos, vão usar esses textos para tentar corrigir a igreja, como se a igreja tivesse que guardar o sábado, porque esses textos estão dizendo. Isso é um erro. Isso ignora o contexto histórico redentivo. Contexto histórico redentivo, porque ignora o contexto em que isso foi historicamente tratado e redentivo, ou seja, está dentro de um pacto redentivo com a nação de Israel. E nós vivemos hoje um outro pacto, que é o pacto da nova aliança, não o pacto da antiga aliança. Os profetas falaram primeiramente à nação de Israel sob o pacto mosaico. Aplicações à igreja precisam passar por Cristo e pelos apóstolos. Então, para mim pegar um texto do Antigo Testamento que fala do sábado, eu falo de qualquer outra coisa, e aplicar na igreja, eu preciso passar por Cristo e pelos apóstolos. Como que Cristo e os apóstolos trataram a questão, para eu então pegar e aplicar aquele texto na igreja, porque aquele texto não pode sobrepor o que o Cristo e os apóstolos trouxeram como orientação para a nova aliança. Se eu desconsiderar isso, eu cometo um erro. Está dando para entender, irmãos? Outro erro oposto. Também seria erro desprezar totalmente esses textos, como se nada tivesse a ensinar aos cristãos. Tem gente que pensa, não, isso é o Antigo Testamento, sabe? Como se o Antigo Testamento ou a Antiga Aliança não tivesse nada para ensinar para nós. Eu conheço alguém que passou a focar praticamente só no Novo Testamento. Não vou citar nome não. E porque o Velho Testamento não queria nem saber. O negócio é Jesus, os apóstolos, como se não tivesse nada para aproveitar para a igreja nos ensinos do Antigo Testamento. E a Bíblia diz o seguinte no Novo Testamento: toda a Escritura é divinamente inspirada, é apta para ensinar, corrigir, redarguir. Então, toda a Escritura, não é só uma parte dela, né? Aí tem uns que às vezes vira só, vai para o Velho Testamento que muda até o jeito de vestir. Hoje tem que ser, né? Então, esses que acham que o Velho Testamento não tem nada para ensinar, eles ignoram uma coisa, que eles ainda ensinam, os textos do Antigo Testamento ensinam seriedade da obediência, santidade do culto. No Velho Testamento, como que isso é claro no Velho Testamento? Santidade do culto, como que você deveria se apresentar diante de Deus. Rejeição da hipocrisia, justiça social, centralidade de Deus acima do mercado, forma pactual muda. Sabedoria moral permanece. A forma pactual muda, mas a sabedoria moral permanece. Nós vamos ver que essas questões, elas continuam importantes mesmo na nova aliança. Leitura mais precisa. O sábado nos profetas devem ser entendido em dois níveis: nível histórico imediato,
sinal da aliança de Israel, sendo violado. Segundo nível teológico mais amplo, advertência contra a religião externa sem submissão real a Deus. Essa leitura preserva o contexto e relevância. Frase final para essa abordagem. Nos profetas, o sábado não era apenas um dia desrespeitado, era espelho de um povo espiritualmente adoecido. Então, nesse contexto, o sinal do sábado desrespeitado não era apenas um dia desrespeitado, era símbolo de um povo espiritualmente adoecido. Ou seja, quando eles estavam quebrando o sábado, eles estavam adoecidos e profundamente adoecidos como nação pactual. Tinha muito mais coisas envolvendo a desobediência do pacto. Amém? Agora no Novo Testamento. Nós vamos entrar no Novo Testamento. E aí os irmãos me digam aí se nós já podemos entrar já no Novo Testamento aqui. Ou os irmãos querem que deixa para frente. Eu estou pronto para seguir aqui. Deixar para frente por quê? Por causa de... Não, porque aqui termina essa lição do sábado dos profetas. Aí entra na lição Jesus e o sábado. A próxima lição. Mas deixar para frente que eu falo assim. Porque está faltando gente aqui? Qual motivo? Não, é porque talvez é por causa do horário. Se os irmãos quiserem que já entra no Jesus e o sábado, nós vamos continuar já entrando na questão do Jesus e o sábado. Nós estamos, fechamos a questão dos profetas, agora vamos começar aqui nesse embate que Jesus teve com os religiosos do seu tempo. Eu acho que está faltando vários irmãos. Vários não, quem participa aqui está faltando gente. Mas ficou gravado, ficou? Está sendo gravado. Vamos? Quer seguir? Os irmãos decidem aí. Vamos continuar? Continua. Então vamos. Então vamos lá. Jesus e o sábado. Senhor do sábado e confronto com o legalismo. Quando nós chegamos aos evangelhos, o debate sobre o sábado atinge seu ponto máximo. Não porque Jesus desprezasse a lei de Deus, mas porque nele o verdadeiro sentido da lei encontra seu intérprete perfeito. Lindo isso, né? Não é que Jesus desprezasse a lei de forma nenhuma, ele obedeceu a lei, mas ele, em Cristo, a lei encontrou o seu intérprete perfeito. Por quê? Porque os religiosos estavam interpretando erroneamente a lei, e aí causava-se essa divisão, esse fardo que se tornou a religião farisaica, por causa do peso do sábado, que deveria ser um descanso, se tornou um fardo muitas vezes para os religiosos, E Jesus é o intérprete perfeito da lei. Os conflitos sabáticos nos evangelhos não são, em essência, guerra entre Cristo e a vontade do Pai, de forma nenhuma. Jesus não está aqui guerreando contra a vontade de Deus. O problema dele aqui é outro, São confronto entre Cristo e interpretações humanas que obscureceram o propósito divino. Quando a religião se tornou legalista, se tornou a ênfase
no aspecto legal, na obediência externa, sem levar em consideração a essência da lei, aí é que as interpretações obscureceram a vontade de Deus envolvida na lei que foi entregue ao seu povo na antiga aliança. O que Deus queria com aquilo, o que estava por trás de cada lei envolvida. Aí eles focaram naquilo que era externo. Os irmãos vão perceber que quando Jesus começa a pregar no sermão da montanha, ele vai sempre internalizar a lei, sempre trazer para dentro, porque antes o foco era o exterior, ele começa a trazer para o interior, porque o propósito é a essência. Essa distinção é indispensável. Que distinção? Saber com que Jesus estava lidando. Jesus nasceu sob a lei. Nós já falamos isso outra vez, né? Vamos repetir. Jesus nasceu sob a lei. Jesus viveu dentro de um contexto histórico de Israel. Ele participou da vida judaica do seu tempo. Então o que Jesus fazia no seu tempo? Ia para a sinagoga, participava das festas judaicas, participava das peregrinações religiosas do seu tempo, leitura pública da Escritura, costumes legais legítimos, tudo isso Jesus participou. E isso precisa ser lembrado. Por quê? Porque o fato de Jesus observar práticas judaicas durante o seu ministério terreno não significa automaticamente que todas essas práticas permanecem idênticas como obrigação da igreja pós-ressurreição. Lembra que eu falei isso com os irmãos aqui? Jesus está dentro do contexto ainda que a lei ainda estava vigente, ou seja, a antiga aliança ainda estava vigente. Quando é que a antiga aliança perde a sua vigência? Após a morte e ressurreição de Cristo. A morte e ressurreição de Cristo acontece, Jesus ascende ao céu, a nova aliança, a partir dali, passa a vigorar, e o efeito da antiga aliança, ela é interrompida nesse contexto. Então tudo que Jesus faz dentro do seu ministério está debaixo de uma aliança antiga ainda, e como debaixo dessa aliança antiga, ele precisava guardar o sábado, ele precisava obedecer às orientações dadas na antiga aliança. Então, mas Jesus fazia, Jesus fez, Jesus guardou, Jesus observou. Mas não é suficiente para dizer assim, porque ele fez, automaticamente a igreja precisa fazer, porque você tem que entender esse contexto em onde Jesus estava, e era necessário o cumprimento de toda a lei. Deu para entender? Se a gente não fazer essa distinção, a gente acha que o Novo Testamento já está nos 3 anos de ministério de Jesus. Por quê? Porque quando a gente olha o Novo Testamento, ele começa com a história, narrando o nascimento de Jesus e narrando o seu ministério. Mas a nova aliança, ela não começa vigente com o nascimento de Jesus, ela começa a ter vigência com a morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Deu para entender isso? Isso é importante. Onde cumpriu 100% foi Jesus. Hein? Onde cumpriu a lei 100% foi ele. Foi Jesus. Os conflitos no sábado. Os evangelhos registram vários episódios que Jesus teve que entrar em conflito com os religiosos. A cura de uma pessoa da mão ressequida aconteceu no sábado. A mulher encurvada foi curada no sábado. Paralítico restaurado no sábado. Discípulos colhendo espigas para comer no sábado. O homem enfermo libertado no sábado. Esses atos provocaram a oposição dos fariseus, dos religiosos. Por quê?
porque muitos líderes haviam cercado o sábado de regras minuciosas, interpretações rígidas e aplicações que transformavam o dom em peso. Prestar atenção aqui, lembra que eu falei? O que eles fizeram? Com medo do povo guardar o sábado, quebrar o sábado novamente, eles criaram um monte de regrinha em volta do sábado, e essas regrinhas passaram a ter peso. E quando Jesus curava no sábado, estava quebrando não o mandamento, mas a regrinha que eles colocaram. Quando os discípulos foram lá e colheram espiga no sábado ali, né, naquela situação, naquele contexto, aí estava quebrando essas regrinhas. Então, eles entraram em confronto com Jesus por causa disso. O dom aí vai ser substituído por presente. É. E o sábado como presente. Como presente, é. O sábado é um presente. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. A expressão de Jesus, né? Ele vai falar, pessoal, olha, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Porque eles haviam invertido a coisa. O sábado foi dado como um dom, como um presente para o homem, ser abençoado, descansar, revigorar, renovar, se relacionar com Deus, algo que deveria ser leve, e eles tornaram isso num peso. Aí, em vez de o sábado ser por causa do homem, o homem passou a ser escravo do sábado. E eles inverteram a coisa. Então Jesus vai colocar a interpretação correta do sábado. Essa frase é decisiva. Jesus recoloca o mandamento em sua ordem correta. O sábado existia para servir ao bem humano sob o governo de Deus. Descanso, dignidade, misericórdia, que Jesus usou curando as pessoas no sábado, misericórdia, né? Renovação, comunhão, não para escravizar consciências. Quando uma instituição santa passa a esmagar pessoas, algo foi distorcido. Misericórdia acima do formalismo. Em diversos confrontos, Jesus pergunta se é lícito fazer o bem no sábado. Os irmãos vão lembrar dessas passagens, Jesus, de vez em quando confrontam você. É lícito? Eu pergunto para vocês, é lícito fazer bem no sábado? A pergunta expõe o coração do problema. Se alguém prefere preservar a tradição externa enquanto despreza o sofrimento humano, já perdeu o centro moral da lei. Se alguém está enfatizando aquilo que é externo e não valorizando a questão dos sentimentos, dos sofrimentos humanos, ele já não está mais entendendo por que essa lei foi criada, qual o propósito, tá? Cristo não relativiza a santidade, ele corrige prioridades invertidas. Ele não está relativizando aqui a santidade, ele está simplesmente colocando em ordem, corrigindo as prioridades. A lei nunca teve como objetivo impedir misericórdia. Aí nós encontramos aquela expressão: eu quero misericórdia e não sacrifício. Deus fala assim: eu quero misericórdia e não sacrifício. Porque o sacrifício fazia parte da lei, não fazia? Era importante? Era importante. Mas sacrifício sem misericórdia, para Deus não valia nada. Quer ver um exemplo disso prático para a igreja? Paulo, quando explica sobre corpo, sobre dons espirituais no corpo, e ele vai falar assim: o caminho mais excelente é o amor. Ainda que eu possa profetizar,
ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, nada disso valeria. Então, ainda que eu tivesse guardasse o sábado, se eu não tivesse amor, nada disso valeria. O Senhor está falando das prioridades. Jesus está colocando as prioridades, interpretando corretamente a lei. E isso ele fez com que ele entrasse em conflito com os religiosos do seu tempo. Ao citar os profetas, Jesus conecta o debate sabático com a velha crítica divina à religião vazia. Ou seja, rito sem amor falha. Forma sem compaixão falha. Zelo sem verdade falha. Tradição sem justiça falha. Isso se aplica para nós hoje? Se aplica. Essas verdades se aplicam. Se a gente tiver zelo, podemos ser uma igreja extremamente zelosa, com muitos detalhes, preocupado com muitos detalhes. Horário impecável, pontualidade, organização, exemplo de organização. Não estou dizendo que nada disso não seja importante. Mas se a gente tiver esse zelo extremo com as coisas e faltar o amor, que é o essencial, falhamos como igreja. Como que isso é importante? O Senhor do sábado, Jesus também afirma: o Filho do homem é Senhor até do sábado. Essa declaração é monumental. Essa declaração é monumental. Cristo reivindica autoridade superior sobre a própria instituição sabática. Isso significa, ele interpreta o sábado corretamente. Ele tem autoridade para interpretar o sábado corretamente, acima de qualquer outra autoridade religiosa do seu tempo. Então, os fariseus podiam discutir com ele e falar que ele estava interpretando errado. E a resposta dele é: o Filho do homem é Senhor do sábado. Se alguém tem a autoridade para interpretar o sábado aqui, é o Filho do homem, de forma correta, né? Ele revela a sua intenção plena, intenção do sábado. Ele governa sobre o sábado. Ele possui autoridade messiânica sobre a ordem antiga. Ele possui autoridade messiânica sobre a ordem antiga. O sábado não julga Cristo. Cristo julga corretamente o sábado. Jesus quebrou o sábado. Acusação antiga e moderna. Se Jesus tivesse violado a lei de Deus moralmente, surgiria problema gravíssimo. Não seria o cordeiro sem defeito. Haveria pecado em Cristo. A cristologia bíblica ruiria. Contudo, a acusação é falha. A acusação de que Cristo não guardou o sábado é falha. Não é uma acusação verdadeira. O que Jesus quebra não é a lei divina, mas interpretações humanas abusivas. Então, falar que Jesus não guardou o sábado é equívoco. O que ele está quebrando não é a guarda do sábado, são as interpretações humanas equívocas. Ele rompe as cercas rabínicas indevidas que foram criadas pós-cativeiro, como eu já falei aqui. E essa cerca, ele rompe essa cerca. Deus não colocou essas orientações. Foi acréscimo dos rabinos, ainda que fosse acréscimos por questões de zelo, extremamente zelosos, mas ainda assim falhos.
casuísmos cruéis, escrúpulos artificiais, manipulação religiosa. Isso é completamente diferente de quebrar o mandamento de Deus. João 5 e a obra contínua de Deus. Em João 5, né? Jesus, ao curar no sábado, Jesus declara o seguinte: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Porque eles acusaram que Jesus curou no sábado. Você não podia curar no sábado. Alguns casos eles ficavam revoltados com as pessoas que iam ali. Vem outro dia para ser curado, mas não no sábado. E Jesus falou assim: meu Pai trabalha até agora, até no sábado, e eu também trabalho. A ideia é profunda. Mesmo após o descanso criacional, Deus continua sustentando o universo. O trabalho de Deus continua como? Sustentando o universo, preservando a vida, exercendo providência divina para o seu povo, não é? Manifestando misericórdia. Tudo isso faz parte do trabalho de Deus contínuo até hoje. Logo, atos messiânicos de cura e restauração não contradizem o propósito sabático. Eles o revelam grau superior. O sábado aponta para Cristo. Nos evangelhos, o sábado começa a ser reinterpretado à luz da presença do Messias, onde Cristo liberta, cura, restaura, chama para si o verdadeiro descanso, já está irrompendo, ou seja, o Messias está presente, o verdadeiro descanso. A sombra apontava para Cristo, a realidade chegou, está presente, já está irrompendo, e Jesus já começa a ensinar isso, com tudo que ele faz. Por isso os conflitos aumentam e a sombra encontra a realidade. Erro moderno comum. Alguns leem os evangelhos assim: Jesus guardou o sábado, logo a igreja deve reproduzir tudo literalmente. Mas, pelo mesmo raciocínio, seria necessário impor sistema templário, ou seja, é necessário ainda permanecer o templo, porque Jesus também, na época que existia o templo, Jesus até ficou furioso com os comerciantes do templo: e vocês aí estão transformando a casa de meu pai, em casa de covil de ladrões e salteadores. O templo na época de Jesus era extremamente importante, fazia parte do concerto da antiga aliança, tinha um simbolismo espiritual profundo, Então, se Jesus guardou o sábado, o fato de Jesus ter guardado o sábado, necessariamente nós teríamos que guardar. A mesma regra teria que ser aplicada para as outras coisas que Jesus também fez, obedecendo a lei. Entre elas, a importância do templo, as peregrinações festivas, as festas. Ontem até estava vendo um programa, e o programa debate era assim: a igreja precisa observar as festas judaicas? Foi o debate, porque a gente tem que entender que Jesus participou dessas festas, estava dentro de um contexto dele, naquele período. O fato de Jesus ter participado não significa que a igreja hoje precisa também aplicar e participar, ter essas festas como parte da liturgia da igreja, porque essas festas, elas tinham também um aspecto profético que apontava também para a realidade de Cristo, Outra questão: regime cerimonial judaico amplo. A vida terrena de Cristo precisa ser lida no contexto da transição para a nova aliança. Entenderam isso aqui? A vida terrena de Cristo
precisa ser lida no contexto da transição para a nova aliança. Ele está numa transição, está preparando o povo para a nova aliança que está chegando. Então ele já começa a quebrar os excessos para levar o povo na nova fase, a nova aliança. Jesus não veio destruir o sábado, nem ser dominado por ele. Ele veio revelar seu verdadeiro sentido e conduzi-lo ao cumprimento messiânico. Jesus veio revelar o verdadeiro sentido do sábado e conduzir o sábado ao cumprimento messiânico. Quem é o cumprimento messiânico? O sábado se cumpre em quem? Se cumpre em Cristo. Aí nós finalizamos aqui a questão do embate de Jesus com os religiosos do seu tempo. Então agora, próximo domingo, nós vamos entrar na questão da igreja. Aí nós já vamos estar dentro da nova aliança já vigente. Até aqui nós estamos ainda dentro da antiga aliança e na transição. Agora, no próximo domingo, já vamos estar a nova aliança, como que a nova aliança trabalhou essa questão, como que os apóstolos trabalharam essa questão. Eles tiveram conflitos, porque você imagina, você tem judeus que já tinham o costume e se tornam cristãos, aí você tem gentios que estão chegando, que não têm o mesmo costume dos judeus, e eles começam a ter uns conflitos, porque é normal, conflito de ideias, e como que os apóstolos, movidos pelo Espírito, reinterpretam a lei e aplica a igreja na nova aliança. E tudo isso aí vai ser muito importante para fazer o desfecho final desse estudo maravilhoso que é o estudo sobre o sábado. Quando o Senhor fala do sábado, ele fala do sábado, vinde a mim, Mateus 11, 28. Eu entendi por que o Senhor estava falando do fardo, do jugo leve, porque o sábado era pesado. Era um fardo. Tudo ali estava didaticamente, o Senhor estava ensinando. E logo depois de Jesus falar isso, Jesus fala assim, Mateus 11, 28, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso, Shabá, encontrarei Shabá para vossas almas, né? Aí logo depois que Jesus se apresenta como esse sábado que oferece o descanso verdadeiro para o necessitado, os discípulos, eu acho que nesse contexto, logo depois, os discípulos vão colher espigas e os religiosos ficam furiosos com ele por causa dessa questão. Se eu não me engano, é nesse contexto aí. Pastor, será que não é por isso que os judeus, a maioria, né, dos judeus, não reconheceram Jesus Cristo como Filho de Deus? Sim. Porque ele estava cumprindo, mas ao mesmo tempo se colocando como no lugar de um daqueles mandamentos que Moisés mandou. Então, se ele está se colocando no lugar de um dos mandamentos, se autodenominando, né? Ele não é de Deus, não vem de Deus. Os judeus, exatamente, você tocou num ponto muito interessante, importante. Porque tem tudo a ver isso, né? Os judeus, até hoje, os judeus, a maioria dos judeus hoje, com exceção dos judeus messiânicos, os judeus não acreditam que Jesus é o Messias, porque quando eles olham para essas questões, eles ainda entendem que Jesus não cumpriu a lei, que Jesus de alguma maneira deixou de cumprir a lei, falhou, então ele não poderia ser o Messias. Então esse é um dos aspectos, porque eles não entenderam o aspecto espiritual de toda a realidade da lei dada por Deus, e que os apóstolos, sendo judeus e cheios do Espírito, traz essa realidade, explica essa realidade, mas grande parte dos judeus não aceitaram e não aceitam até hoje que Jesus de fato tenha sido Messias, porque não teria cumprido todos os requisitos
de um Messias. Mas não somente isso. Esse é um ponto, mas não somente isso. Por quê? Porque o Messias prometido para Israel deveria vir trazer não somente a solução espiritual, mas também a libertação política do jugo das nações e fazer cumprir promessas messiânicas grandiosas para a nação de Israel. Eles não entenderam que a primeira vinda de Jesus, ele vem como um cumprimento do profeta. Ele virá montado num jumentinho. Os grandes líderes e os grandes vitoriosos das guerras, né, os generais, os líderes, eles têm que vir num cavalo branco, mas ele virá no Apocalipse. No Apocalipse ele na segunda vinda como cavalo branco. A primeira vinda ele vem como servo sofredor. Isaías falou do servo sofredor. Ele seria o servo sofredor. A primeira vinda é o servo sofredor. Ele vem para cumprir a lei e pagar o preço e resgatar as nossas vidas. O servo sofredor. Isaías 53 fala que ele borrifará as nações, o seu sangue, borrifará. Eu acho que é essa mesma expressão que está lá em Isaías 53, que fala do servo sofredor, que o seu sacrifício, o seu sofrimento será também um sofrimento para justificar as nações, para salvar as nações. Mesmo com essa profecia, eles não viram. A maioria dos judeus não reconheceram, não assimilaram. Não. E até hoje a maioria deles só enxergam no servo sofredor a figura do próprio Israel. Eles erram profundamente, porque Isaías fala do servo como figura de Israel em alguns aspectos, mas quando ele chega na parte do Isaías 53, ele já não está falando da nação de Israel sofrendo, mas está falando daquele que vai ser, vai redimir. O seu sofrimento será para redimir as pessoas. O sofrimento de Israel não é para redimir. Mas tudo já é programado por Deus. Tudo programado por Deus. Então essas são questões que até hoje para muitos judeus ainda... Então, voltando à questão, Jesus vem como jumentinho, manso, humilde, servo sofredor. A primeira vinda é essa. Essa é a primeira vinda. Dores, homens de dores. Primeira vinda. Ele cumpriu parte daquilo que estava profetizado, que o Messias iria cumprir. E a segunda vinda? Como é que ele vai vir na segunda vinda? Qual é a figura? No jumentinho? Não. No cavalo branco, todo poderoso. Aí sim, na segunda vinda, ele vai cumprir aspectos messiânicos que ainda falta cumprir. Muito triste essa parte. Aí que eles vão reconhecer, né? A gente vê nas sinagogas, né? Aqueles povos, né? Que é só o Velho Testamento. Eles não aceitam o Novo Testamento. Exatamente. E a gente, não sei se você lembra, a gente viu uma reportagem atual, né, com o povo de Israel perguntando quem era Jesus. E todos os jovens que foram entrevistados e pessoas de meia idade, eles falaram que Jesus era uma história, que Jesus foi uma pessoa comum. Eles não aceitam, quer dizer, tem os rabinos lá, né, que acreditam piamente no Velho Testamento. Sim. Desprezam o Novo, não aceitam porque Jesus não veio ainda. Muitos e deles... outra nação que não aceita nem o passado, não aceita nada. E muitos deles nem sequer têm interesse de estudar